Rodrigo, vou passar diretamente a palavra para que você faça a sua exposição. Agradecendo mais uma vez a presença do Diego, colega da AGU, e também Rodrigo aqui, que vai fazer uma exposição sobre a representação extrajudicial, não é isso, Rodrigo? Um tema que interessa a todos aqueles que, porventura, venham a ter problemas em razão da atuação na área de licitações, contratos, enfim. Então, Rodrigo, a palavra é sua. Ao final, se alguém tiver alguma intervenção, a gente faz, mas então o Rodrigo tem aí 50 minutos para a gente não... Dá tempo, Rodrigo? 50, você acha suficiente? Então tá bom, ficamos combinados assim. Rodrigo, a palavra é sua. Vamos lá. Obrigado, Vitor. Tomar liberdade aqui de falar em pé também, né? Excelente apresentação do Diego, né, do Renato, da Andréia. Então, assim, eu já ganhei a minha manhã, porque já ouvi bastante coisa que queria ouvir, especialmente no sentido de que tem gente muito boa trabalhando, né, para melhorar o nosso país. Então, a manhã de hoje, eu já ganhei essa manhã em saber que tem tanta gente bacana aí, dando o seu melhor, e às vezes errando, às vezes acertando, né? Creio que os envolvidos aí nessas políticas públicas todas trabalharam no sentido de buscar o que é melhor para o país, né? O que é melhor para a nação. A questão realmente do preso é uma questão difícil. Aos 18 anos, meu primeiro concurso foi para o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, DEGASE, no Rio de Janeiro. Eu não sabia do que se tratava, né? Eu olhei lá na folha dirigida que ia ter concurso para agente administrativo, ganhava lá um salário, sei lá, valores de hoje, uns R$4.000 para um cara de 18 anos, no primeiro ano da faculdade de Direito. Uma maravilha, né? Morava com os pais, fiz o concurso, passei no concurso, e aí falei lá em casa, olha, passei no concurso para o DEGAS, mas o que é o DEGAS? Eu não sei o que é não, né? Mas é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. O que é isso? Não sei. Aí eu recebi o telegrama, naquela época existia telegrama, né? Recebi o telegrama dizendo que eu tinha que me apresentar já no dia seguinte. Quando eu cheguei lá, o endereço era da FUNABEM, no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. FUNABEM era a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Em outras palavras, era um presídio de menor. E eu, aos 18 anos, então, entrei para o presídio de menor. Por questão de coincidências da vida, né, eu tinha cabelo raspado, usava uma calça jeans, uma camisa branca de malha, e quando eu entrei, por algum momento eu fiquei desacompanhado do grupo lá que estava, e aí um agente achou que eu era um interno, né? E perguntou por que eu estava na ala dos funcionários. Eu falei, não, mas eu não sou interno. Todos dizem isso. Então, até que essa confusão fosse desfeita, por uns 7 ou 8 minutos eu cumpri medida socioeducativa. Havia, obviamente, um setor para maiores de idade, né? Porque se o ato infracionário é cometido antes do 18, mas a medida poderia se estender por até 3 anos, então havia um setor de maiores, né? Maiores, dentro do presídio menor tem os setores de maiores de 18 anos. Então, assim, eu vivi lá por alguns meses, depois eu consegui ser removido para a sede da Secretaria de Justiça. Eu vivi por alguns meses o drama realmente da vida daquele adolescente em conflito com a lei, também adulto em conflito com a lei. É quase um caminho sem volta. Realmente é quase um caminho sem volta. Quem tem conhecidos, familiares que se envolvem no mundo do crime fica muito sensibilizado com essa situação. Mas, então, feita essa introdução, e apesar de eu ter vivido essa realidade, eu tenho que concordar com o Diego no sentido de que não foi adequada essa escolha dessa política pública. Há uma incompatibilidade evidente, né, gritante, grita a incompatibilidade dessa solução da maneira como foi colocada. Então, tudo que eu espero agora é que haja uma revisão dessas normas, no sentido de buscar outras ferramentas para a inclusão, né, do preso e do egresso no convívio. Eu acho que esse caminho não foi um caminho bem adotado. E por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com a minha fala. A gente está aqui hoje na condição de palestrante, mas também há pouco mais de 30 dias eu assumi uma nova posição na AGU. Eu estou dirigindo um departamento
que tem um nome bonito pra caramba. Minha mãe adorou esse nome, né? Os nomes que eu me envolvo são bonitos, né? Departamento Geral de Ações Socioeducativas, né? Agora eu estou no Departamento de Assuntos Extrajudiciais. Olha que nome bacana. É mais legal, A sigla, então, ela é internacional, com nome de remédio, chama DAEX. Né? Então, a DAEX, inclusive, ele é um algoritmo, porque toda vez na administração pública, quando existe a palavra TCU, já ligam ao DAEX. Então, qualquer processo que tramita no SEI ou no nosso Sapiens, que tem a palavra TCU, alguém fala, quem é que vai mexer com isso? DAEX. TCU, DAEX. O que, obviamente, não é exatamente assim que acontece, né? Deixa eu ver se passa aqui. Passou. Bem, o que acontece? O nosso departamento ele está dentro da Consultoria Geral da União, a sigla CGU, que não é a Controladoria Geral da União, cuja sigla também é CGU. Né? Então, o Departamento de Assuntos Extrajudiciais é um braço na direção geral da Consultoria Geral da União, que, por sua vez, é um dos braços, né, da Advocacia Geral da União. E o que é a Advocacia Geral da União? Está posicionada no texto constitucional. É o grande escritório de advocacia. O pessoal não gosta muito dessas expressões, mas elas didaticamente são muito boas. É o grande escritório de advocacia do governo. Né? Os colegas não gostam porque é um pouco mais do que isso, porque não é só governo. Órgãos de outros poderes também são atendidos pela Advocacia Geral da União. Né? Mas aqui a gente está com a ideia de ter um papo reto, um papo direto. Então, o grande escritório de advocacia da União, né, é a Advocacia Geral da União. E ela tem, assim, digamos, duas grandes atuações já previstas na Constituição. É a Advocacia Geral da União que representa a União judicial e extrajudicialmente. E, digamos assim, nos primeiros 20 anos da Advocacia Geral da União, e ela tem 26, basicamente os esforços de organização e de estruturação da nossa casa, do nosso escritório de advocacia, foi no sentido de atender a primeira parte ali, ou seja, da representação judicial. Então, quem representa judicialmente a União e, obviamente, os seus desdobramentos, as autarquias e as fundações públicas, é a Advocacia Geral da União. Só que ela também tem uma outra atividade muito importante. É a atividade da representação extrajudicial. O que é isso? O escritório de advocacia atuando para a União, para suas autarquias e para suas fundações públicas em locais distintos do Poder Judiciário, notadamente no Tribunal de Contas da União. Mas não só no Tribunal de Contas da União. Então, numa atuação, por exemplo, junto a uma municipalidade que está exercendo o poder de polícia, né? Eventualmente numa situação de um conselho regional que fiscaliza uma profissão. Então, a atuação da advocacia na representação extrajudicial da União, ela tem, então, previsão já no artigo 131 da Constituição, desde sempre, e dentro da estrutura da AGU, cabe à Consultoria Geral da União essa missão. Eu vou dar uma acelerada, né, para entrar assim, no tema que nos interessa. Bem, você falou, Rodrigo, então, que a AGU é o escritório de advocacia da União e também é o escritório de advocacia das autarquias e das fundações públicas federais, exatamente. Quando se trata da administração direta, inclusive dos outros poderes, além do executivo, aí dentro da AGU nós temos a atuação do departamento onde hoje eu estou posicionado, né, que é a Consultoria Geral da União, através do DAEX. Quando o assunto é autarquias e fundações, aí é um outro órgão da AGU, que é a Procuradoria-Geral Federal, que tem uma estrutura organizacional hipercomplexa, né? Mas, de modo geral, eu poderia dizer o seguinte: haverá advogado público para fazer essa representação numa ou noutra situação, certo? Ambos da AGU. Então, o que acontece? A gente tem que voltar um pouquinho para entender a nossa fala de hoje. Não é bem só sobre a representação extrajudicial, mas é a representação extrajudicial dos agentes públicos. Ou seja, seria a AGU, esse grande escritório de advocacia,
também o escritório dos servidores públicos, dos agentes públicos. Essa questão, ela não é uma questão nova, é uma questão já disciplinada desde sempre e bem tratada dentro da AGU há mais de 20 anos. Só que, de uns tempos para cá, ela ganha visibilidade na medida em que a gente percebe um avanço na atuação, por exemplo, do Tribunal de Contas da União no dia a dia da administração pública, né? Na instauração de procedimentos e cada vez mais questionando a atuação de agentes públicos. Então, esses agentes públicos, através de seu CPF, com mais intensidade nos últimos tempos, passam a ser chamados, né, especialmente pelo Tribunal de Contas da União, enquanto órgão de controle externo da administração pública, para dar explicações e, em alguns casos, ser cobrado dos danos, né, que aquela sua atuação, na visão do tribunal, gerou aquele dano para a administração pública, para o interesse público. E por que a AGU, então, teria, então, essa legitimidade de fazer a defesa desses servidores, desses agentes públicos? E aí, para entender isso, a gente precisa voltar lá àquele ensinamento básico do direito administrativo. Então, quem fez concurso público certamente teve que estudar direito administrativo, e ao estudar direito administrativo teve aquela aula relativamente chata da teoria do órgão público, né? Então, o que é o órgão público aqui num papo reto, porque eu não tenho mais tempo? O que é o órgão público? O órgão público nada mais é do que um pedaço da pessoa jurídica, né? Então, eu tenho o meu pulmão, o meu coração, eu, enquanto pessoa humana, enquanto ser humano, eu tenho os mais diversos órgãos, cada um dentro de um sistema, né, sistema circulatório, sistema digestivo, que esses dias a minha filha adolescente falou que é digestório, eu aprendi que era digestivo. Então, você tem os vários sistemas e cada órgão tem o seu papel e eles têm que atuar de forma harmônica para que funcione. A União, ela também é uma pessoa, né? Segundo essa teoria, a União seria uma pessoa composta de vários órgãos. Só que esses órgãos, que não têm personalidade jurídica própria, como eles fazem para cumprir as suas atribuições definidas no ordenamento jurídico? Eles precisam do elemento humano, precisam da pessoa humana. Então, dentro dos órgãos, tem várias cápsulas menores, chamados cargos públicos, e dentro desses cargos públicos se coloca ali um ser humano. Então, o ser humano é que vai dar movimento a esse corpo, que vai dar vida a esse corpo. Esse ser humano, aqui genericamente eu vou chamar de agente público, ele vai agir no dia a dia e desde o início da manhã, quando ele começa a trabalhar, ele começa a praticar atos administrativos, atos profissionais, que aqui juridicamente a gente chama de atos administrativos, e essas suas ações, ou até mesmo as suas omissões, serão juridicamente, nesse mundo paralelo, mundo jurídico, juridicamente serão consideradas como sendo atuações da própria pessoa jurídica, né? Então, teríamos aí a chamada teoria da imputação. Imputa-se à pessoa jurídica os atos praticados por aquele agente público. Então, as ações cometidas pelos agentes e servidores públicos são atribuídas à pessoa jurídica a que ele está ligado. Então, na verdade, você que está aí na internet me vendo falar, você está completamente enganado, porque aqui quem está falando não é o Rodrigo, aqui quem está falando é a União. Sendo eu um agente público que ocupa um cargo público dentro de uma estrutura de um órgão integrante da União, quem está falando aqui para vocês agora é a União. Bem, mas por que eu tenho então condições de agir na vida e essas minhas atitudes serem imputadas à União? Porque a norma assim estabelece e eu validamente ocupo esse cargo público e o sistema ele exige, o regime jurídico exige algumas premissas. Entre essas premissas, vou avançar aqui, entre essas premissas, entende-se assim, segundo a teoria geral dos atos administrativos, que os atos praticados pelos agentes públicos, eles gozam de alguns atributos. Dentre eles, eu trago aqui um realce para o atributo chamado presunção de legitimidade. Então, eu, enquanto agente público, lembra aquela expressão pública que logo que eu, aos 18 anos, me tornei servidor público, já ostentava junto aos meus colegas adolescentes, que agora o que eu falava tem fé pública, né?
Então, o que eu digo é a verdade. Né? Quando eu dava aula em Direito Administrativo na faculdade, e falava que quando um agente de trânsito diz que você está falando ao celular, presumidamente você está falando ao celular, quem alega tem que provar, vale lá na iniciativa privada. Aqui a administração alega e presume-se que a sua alegação é legítima. Por que isso? Porque isso é condição sine qua non para o sistema funcionar. Se a administração pública precisasse demonstrar que todos os atos praticados pelos agentes públicos, eles são legítimos, essa demonstração, essa construção própria do regime privado, incompatível com o regime público, completamente incompatível com o regime público. Então, nossos atos, eles são presumidamente legítimos. Externamente falando, quando eu ou você, servidor público, quando a gente está trabalhando, exercendo os atos da nossa atribuição, eles são presumidamente constitucionais, presumidamente legais e presumidamente de acordo com os regulamentos, as instruções normativas, portarias e tudo mais. Presumidamente. Agora, trata-se de uma presunção absoluta? Certamente que não. É uma presunção relativa, ou seja, é uma confiança que a sociedade entrega para o Estado. Fala assim, eu vou confiar que seus agentes públicos vão agir de boa fé, de acordo com a lei, de acordo com a moral, e, portanto, os seus atos serão dotados de legitimidade. Agora, naturalmente que, com essas milhares e milhares de espaços ocupados por agentes humanos, é natural e é de se esperar que várias e várias vezes por dia atos sejam praticados em desacordo com aquilo que se imaginou na norma. Então é natural que isso aconteça e é de se esperar que atos sejam praticados com ilegitimidade, atos sejam praticados com inobservância da lei, da Constituição, dos regulamentos. Então é necessária a construção de um complexo mecanismo de controle dos atos administrativos. Então a administração pública ela está sujeita a camadas, ao meu ver, até exageradas de controle dos atos. Então nós temos mecanismos de controle interno. Por exemplo, o próprio chefe exerce sobre o seu subordinado um controle sobre o seu ato. Né? Os próprios organismos, os ministérios, têm os seus sistemas de controle interno, coordenado por hoje um ministério chamado de Controladoria Geral da União. Além desse controle, há também um controle externo exercido pelo Poder Judiciário, por exemplo. Poder Judiciário que é inerte, portanto, ele age por provocação. Seja uma provocação de uma pessoa jurídica afetada pelo ato, né, que, por exemplo, impetra um mandado de segurança contra o ato de um agente público, seja o Ministério Público, que tem como uma das suas missões provocar o controle na administração pública, e no caso da polícia ele faz até o controle externo de forma genuína, de forma automática. Nós temos o legislativo controlando os atos da administração pública, através das comissões parlamentares de inquérito, tanto da Câmara como do Senado, as mistas, e temos o órgão que assessora o parlamento no controle externo, que é o Tribunal de Contas da União, que tem atuações com previsão constitucional, dentre elas a de fiscalizar os atos dos agentes públicos causadores de dano. E, portanto, eles têm lá, dentre a sua legislação procedimental, a chamada tomada de contas especial. O que isso quer dizer? Que foi mó furada ter virado servidor público, né? É mais ou menos isso. Por quê? À medida que você começa a trabalhar, externamente, você terá os seus atos considerados como atos da União. Mas, internamente, o seu ato, por mais simples que ele seja, está sujeito a uma série de ações de controle por diversos organismos criados especificamente com essa proposta de fazer esse controle. E, portanto, você muitas vezes estará ali trabalhando e agindo e, naturalmente, correndo um risco de responder com o seu CPF, né? Eu uso essa expressão para que fique muito claro, responder individualmente pelos atos que praticou no exercício do cargo, portanto, a pretexto de exercer o seu cargo, você teoricamente está agindo em nome de um terceiro, aquela sua atitude é em nome de um terceiro,
Mas você vai responder internamente, ou seja, dentro da própria estrutura do Estado, em diversas possibilidades. Você pode responder a uma sindicância, um PAD, dentro da sua própria estrutura organizacional. Você pode responder a um inquérito civil que investiga supostamente a prática de um ato, de uma improbidade administrativa. Muitas vezes esse inquérito conduzido pelo Ministério Público começa a pedir informações. Você pode, o mesmo ato, veja, um mesmo ato gerar simultâneos disparos do procedimento de controle desse seu ato, com consequências diversas, consequências que podem inclusive envolver a privação de liberdade. Por exemplo, a Polícia Federal pode investigar, através de um inquérito policial, a conduta de um agente público supostamente praticado no exercício das suas atribuições. Então, veja que exercer uma atividade administrativa, ainda que ela seja relativamente trivial, é um risco. Então, eu fico, às vezes, assim, refletindo e conversando com aqueles colegas que já cumpriram o tempo de aposentadoria, e eu fico imaginando assim, se ele tivesse uma noção do risco funcional, talvez ele refletisse sobre a permanência por um dia sequer a mais, né, no exercício do cargo público. Um dia a mais é mais um dia de risco, né? Então, um sujeito que é bastante conservador, ele teria que pedir aposentadoria tão logo cumprisse os requisitos. Aquele cara que é ousado, né, aquele cara que investe em ação em bolsa de valores, de startup, esse cara é o sujeito que quer continuar sendo servidor público, ocupar cargo público. Por quê? Porque ele está sujeito a uma série de sindicâncias, né, vamos dizer assim, na expressão genérica. Todo o seu ato ele está sujeito a essa revisão, essa possibilidade de revisão. Bem, especialmente na esfera da administração federal, o que nós temos? Nós temos, assim, mais de 1 milhão de agentes públicos. Mais de 1 milhão de agentes públicos, mas com vínculos de natureza jurídicas distintas. Nós temos os militares, nós temos aqueles ocupantes de cargo efetivo, nós temos aquele ocupante de cargo dentro de poder, né, os chamados membros de poder, nós temos aqueles ocupantes de cargos eletivos, nós temos aqueles contratados temporariamente, temos aqueles seletistas que fazem parte da estrutura da administração pública, temos até servidores de estados e municípios que são requisitados para agir pela União. Por exemplo, a Força Nacional de Segurança utiliza mão de obra de agentes públicos militares estaduais, né? Sem contar a seção entre entes federados, né? Servidores municipais que são cedidos para a esfera federal. Então, são milhares e milhares de agentes públicos. E se esses agentes públicos, em alguma medida, tiverem seus atos questionados fora do juízo, porque a nossa palestra aqui é sobre representação extrajudicial, a resposta é a mesma, mas aqui eu estou falando fora do juízo, fora do judiciário, seja no Ministério Público, seja perante um órgão ambiental de outra esfera, ou da própria esfera federal, um conselho de profissão, mas notadamente no Tribunal de Contas da União, que é o temor de quase todos nós, né? De termos em algum momento receber uma correspondência de que nós precisaremos nos apresentar diante do Tribunal de Contas da União, teoricamente para explicar. Não, é só vir aqui para explicar uma conduta que você adotou ontem. Não foi ontem. Uma conduta que você adotou há mais ou menos uns 7 anos atrás. Esse que é o grande desafio também. Os órgãos de controle, eles agem com um delay inaceitável para a segurança jurídica, né? Inaceitável para a segurança jurídica. Muitas vezes o questionamento é de algo que você fez em 2009 e nós estamos em 2019, né? Então aquela conduta ainda está objeto de análise por parte dos órgãos de controle e aí você vai ter que dar explicações. Inclusive se você for um ex-agente público, você já pode até, inclusive, não ter mais nenhum vínculo com a administração e ainda terá que responder a esse processo. Bem, diante disso, o que a AGU fez, e a meu ver, acertadamente? Reconheceu que a representação extrajudicial da União, até
um desdobramento da teoria da imputação, teoria do órgão público, ela teria também que atender aqueles agentes públicos que, em algum momento da sua história, agiram em nome da União, no exercício do cargo público, desde que, obviamente, a gente criasse aí algumas condicionantes. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União, eu vou falar do Tribunal de Contas da União, mas o que eu estiver falando aqui deles serve também para outras esferas, Polícia Federal, IBAMA, Conselho Regional de Medicina e daí por diante, tá legal? O que se tem aí? A ideia de que aquele agente público, deixa eu voltar aqui um pouquinho aquele agente público, ele agiu de acordo com a Constituição, agiu de acordo com a lei e agiu de acordo com o regulamento. Falando assim, parece muito simples. Por quê? É como se nós tivéssemos, com muita facilidade, uma espécie de vadimeco embaixo do braço, e a cada vez que fôssemos provocados a tomar uma atitude, era simplesmente olhar o que diz a lei, cara crachá. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Porém, as falas que me antecederam mostram justamente o contrário, que a aplicação da lei, e aí eu falo a lei em sentido amplo, a aplicação da legislação ao caso concreto está muito longe de ser trivial, especialmente numa sociedade cada vez mais dinâmica, mais complexa. Você vê a questão do uso dos robôs, que eu levantei aqui a bola para o colega poder responder, a atuação dos agentes públicos. Então, eu não estou falando só de gestores, de ordenador de despesa, estou falando de qualquer outro agente público. Então, a análise que a AGU vai fazer é o seguinte, agiu de acordo com a Constituição, com a lei, com os regulamentos, observou o interesse geral, ou seja, o agente público, uma vez tendo interesse de ser representado extrajudicialmente para a União, só achar aqui a transparência que eu falo sobre isso. O que a administração vai fazer? O que a AGU vai fazer propriamente dito? Individualmente, você, uma vez sendo notificado, você vai primeiro ter aquele frio na barriga, aquele momento de desgosto, aquele momento de desinteresse em seguir vivendo, vai se seguir de um pânico, né? Logo depois vem um certo pânico, que pode durar mais ou menos uns 18 meses, ou uns 18 minutos, a depender da sua capacidade psicológica de resistir a esse drama. E aí você vai pensar assim, poxa, olha só, eu agi de acordo com a lei, eu já agi de acordo com a Constituição, eu respeitei os regulamentos, então eu estou seguro, eu vou lá sozinho. Quem são esses agentes de controle, esses auditores do Tribunal de Contas, para questionar a prática desse meu ato? Eu agi de acordo com a lei. Então, naquele primeiro momento, você é tomado de um sentimento de valentia, né? E acha que será capaz de, sozinho, enfrentar esse desafio de responder esse processo. Por quê? Estando na consciência de que fez um bom trabalho, de que lutou uma boa luta, que não fez nada de errado e que não tem nada a temer. Aquela história, quem não deve, não teme. Só que, à medida em que você começa a se deparar com as expressões que constam naquela notificação, com os normativos ali indicados, você começa a ler na internet o procedimento legal, o rito do Tribunal de Contas, você começa a entrar no site do Tribunal de Contas para acompanhar o seu processo e percebe que ele não é nada amigável, aí você percebe assim, olha, eu acho que eu preciso de um advogado, ainda que você seja um advogado, porque inclusive essa minha fala também é dirigida aos advogados públicos federais, aos meus colegas da AGU e a mim. Por quê? Os nossos atos também são objeto de questionamento do Tribunal de Contas e não é muito raro de acontecer, o Tribunal de Contas imputa a um advogado público parecerista responsabilidade pela prática daquele parecer, pela prática daquele ato, muitas vezes atribuindo a ele a multa, né? O dever de ressarcir o dano. Então, esse agente público que reclamará por um advogado, ele também pode ser um advogado. E pode até ser um advogado público, pode ser até um membro da AGU. Então, nós lá na AGU, nós fazemos a representação extrajudicial de diversos agentes públicos, desde aqueles que ocupam os cargos mais bem posicionados na estrutura hierárquica, até aqueles agentes administrativos que ficaram incumbidos de fazer a pesquisa de preço na fase de planejamento de uma licitação e que agora estão sendo questionados por serem os causadores de um dano ao erário. Então, essa análise ela é casuística. Então, a primeira medida
é o seguinte: o próprio agente público, ele tem, nesses fóruns, nesses órgãos, eles têm capacidade postulatória. O que isso quer dizer? Que não é obrigado que ele tenha um advogado. Ele pode atuar diretamente. E em muitos casos, é isso que acontece. E em muitos casos, isso acontece com muito sucesso. Muito sucesso. Posso até, assim, não fez esse cálculo, mas até na estatística, na maioria dos casos, o próprio agente público vai lá, apresenta a sua própria linha de argumentação, defesa, e dá tudo certo, o processo é arquivado. Veja, então assim, não é obrigado contratar advogado. Eu até digo mais, muitas vezes o cara apavorado contrata um advogado que não é um especialista no tema, não tem uma especialização de atuação em Tribunal de Contas. Muitas vezes o cara é um advogado trabalhista, é o sobrinho da minha tia, o sobrinho da minha prima que se formou em Direito, vou aproveitar agora, ele vai fazer um favor para mim e vai fazer a minha defesa. Eu ouso com todo respeito, eu ouso afirmar que é melhor você ir sozinho do que com um advogado que não tenha esse grau de especialização, tá certo? Agora, uma vez que você entenda que o seu ato, de certa forma, ele pode ter uma interpretação de uma maneira ou de outra, você tem total liberdade de contratar um advogado. Agora, ao contratar um advogado, vai gastar o quê, doutor? Dinheiro, né? 15 mil reais, mais ou menos? 15 a 20 mil reais, né? De início, sim. Então, pensa, qual o nível de investimento que eu vou fazer nessa defesa, né? Investimento financeiro. Os melhores advogados, onde é que eles estão? Não sei. Poucos são os advogados privados que têm realmente condições de fazer uma boa defesa. Os melhores cobram muito mais do que isso. A gente está falando aí de pelo menos umas 10 vezes isso. Então, assim, vai ser o valor do que vai ser cobrado é que vai medir se o advogado é bom? Também não. Também pode ser que se pague isso e seja mal defendido. Então, você tem uma opção. Se você não é hipossuficiente, pode até buscar, em sendo hipossuficiente, tem a figura da Defensoria Pública, né? Federal. Mas que tem uma estrutura até bastante complicada de quadro de pessoal, de demanda. E também uma expertise, pelo que eu saiba, muito pequena nesse tipo de atuação advocatícia. Então, nós temos a AGU. Agora, a AGU vai resolver, então, os problemas? Essa minha fala no sentido de uma propaganda do nosso escritório, não, venha, nos contrate que vai dar tudo certo, também não. Eu preciso ser realista nessa fala de hoje aqui. E aqui eu estou falando com muita sinceridade. Lá no nosso departamento, nós temos um time de excelentes advogados da União. Eu acabei de chegar, tem 30 dias que eu estou lá. São advogados brilhantes para atender quase 1 milhão de servidores públicos, um número de 5 advogados da União, tá certo? Se considerar o coordenador que entra na carga, são 6. Se me considerar também como diretor, somos 7 advogados da União para fazer frente a toda a esplanada. Vai dar certo isso? Na boa, vai dar certo isso? Então, se for para buscar uma defesa para se dizer que está sendo defendido pela AGU, talvez fosse melhor ir sozinho, ir com o próprio peito, ir lá e se defender, que você conhece a história melhor do que a gente e tem chance de contar ela melhor. Então, naturalmente, que a Consultoria Geral da União também não teria condições de ir fazendo concurso e aumentando os quadros. Então, o que nós fizemos? Quando eu falo nós, assim, eu cheguei agora, mas eu já me incorporei ao time. O que nós fizemos? No final do ano passado, foi editada uma portaria para disciplinar o que já existia, que já ocorria antes, no sentido de, na esfera da administração direta, no sentido de estender essa atuação concentrada no DAEX para as autoridades de mais alta hierarquia, para aqueles casos que têm maior relevância, para aqueles assuntos que diz a norma que tem transversalidade, porque ele atravessa mais de um ministério, para aqueles assuntos que têm um potencial de replicagem, né, de vários processos surgirem com o mesmo tema. Nesses assuntos, portanto, que vou usar a expressão estratégicos, a atuação será desse time de meia dúzia de advogados especializadíssimos, o DAEX. Agora, aqueles assuntos que saem dessas características, eles passam a ser
competência de atuação no Tribunal de Contas da União, mas em outros locais também, das consultorias jurídicas de cada um dos 20 ministérios. Então, hoje são 22 ministérios, mas temos a AGU que não está contando, porque é o DEX que faz, e o Banco Central que tem procuradoria própria, e aí são os colegas procuradores do Banco Central, que também são membros da AGU, que vão fazer ali a representação extrajudicial dos agentes do Banco Central. Então, sobram 20 ministérios. E desses 20 ministérios, cada um deles tem a sua própria consultoria jurídica, que de forma coordenada e articulada com o DAEX vai atuar na representação extrajudicial dos agentes públicos, inclusive dos ex-agentes públicos. Nós temos agora uma mudança de governo, muitos são ocupantes de cargo em comissão e não estão mais nos quadros da administração, mas continuam, em tese, podendo ser atendidos pela AGU. Bem, como é que se dá essa análise? Essa análise, portanto, ela é individualizada, não teria como ser diferente. Então, diante de uma necessidade de atuação, de uma representação extrajudicial, aquele servidor público se vê diante de 3 opções: fazer a sua própria defesa, já que não é obrigatório contratar advogado, ele mesmo pode, contratar um advogado ou pedir. A gente não vai fazer de ofício, vai fazer sempre por provocação. Então, ele vai pedir a representação extrajudicial. Uma vez pedindo, esse processo será analisado individualmente. Tem lá na portaria, que é a portaria 42, está aí no slide, né, de outubro de agora de 2018, não é a primeira norma sobre isso, é a norma atual, outras já existiram, então essa é a que está valendo hoje. Então, haverá uma análise individualizada ali do pedido. Basicamente, e aí a gente não poderia fazer diferente, a gente precisa fazer uma análise da existência de eventual conflito de interesses. Porque pode ser que no primeiro contato com a problemática, o advogado da União que estiver ali analisando o caso, ele pode enxergar que, de fato, aquele ato que goza de presunção relativa de legitimidade, ele é ilegítimo. De fato, que aquela contratação não observou o que diz a Lei 8666, a sua legislação infralegal. Pode entender, então, que aquele agente público realmente andou fora da linha. Então, pode entender o seguinte: olha, aqui não somos um escritório de advocacia que vai pegar o problema do cliente e defendê-lo a qualquer custo em todas as circunstâncias. Não. A nossa atuação está condicionada, pelo menos numa primeira análise, um primeiro filtro, a uma coincidência de interesse público com aquela atuação daquele agente público. Então, é óbvio que a gente tem uma visão diferente de um órgão de controle. O nosso papel ali não é de antecipar a decisão que virá mais à frente pelo Tribunal de Contas, não é essa. Mas é uma decisão também estratégica, entendendo que a advocacia está fazendo essa representação não por pena ou por misericórdia do agente público, mas por entender que, se não fosse dessa maneira, a longo prazo isso seria um desestímulo, uma atuação corajosa e legítima de implementação de políticas públicas. Então, digamos assim, a empresa tem que bancar aquele funcionário nas suas decisões, porque senão ninguém vai querer trabalhar naquela empresa. Então, a gente, na verdade, faz essa avaliação preliminar. Então, é possível que um pedido de representação extrajudicial venha a ser indeferido? É possível. Isso também não significa uma antecipação de ilicitude, de conclusão pela ilicitude. Mas essa análise ela é feita, mas, em geral, o pedido é deferido. Eu só quero antecipar que não é impossível e nem tão incomum assim que esse pedido seja negado. Porque pode ser que a administração tenha até um outro caminho. Fala assim: não, nós não só não vamos fazer a sua representação, como há uma instauração de uma sindicância de um PAD para apurar essa mesma conduta aqui no controle interno. Então, se o servidor está respondendo a sindicância e PAD, dificilmente ele vai conseguir, ainda que o PAD ainda esteja em curso, dificilmente ele vai conseguir uma representação extrajudicial da AGU. Porque já há indícios de que o seu ato não está de acordo com a lei, com a Constituição, com os regulamentos, com os princípios que regem a administração pública. Mas, em geral, a presunção é que o ato foi legítimo. Então, em geral, haverá o deferimento dessa atuação da AGU.
tá certo? No caso de autarquias e fundações, a AGU atua por meio da Procuradoria-Geral Federal, com uma estrutura muito complexa e muito capilarizada. Então, nós temos procuradorias federais especializadas nas autarquias, tá certo isso? Nas autarquias e fundações. Nós temos escritórios especializados centrais para atender a todas as autarquias e fundações. Então, assim, não cabe aqui nem a você ficar tentando descobrir isso. Os colegas da Procuradoria Federal sabem direcionar para quem que vai fazer essa análise. Mas, em geral, existe essa atuação da AGU. Essa atuação é legítima. E essa atuação também é objeto de questionamento. E eu vou terminando aqui a minha fala, mais uns 3 minutinhos. O que hoje nós temos assim? Hoje nós temos assim uma necessidade de esclarecimento para os vários atores da administração pública do acerto da atuação da AGU em temas como esse, em temas como representação de agentes públicos, seja judicial, seja extrajudicial. Então, não são poucas vezes que a gente está lá no Tribunal de Contas e o auditor fala assim, olha, a AGU não tinha que estar fazendo a defesa desse agente, não. Porque a AGU, ela deveria chegar à conclusão que nós estamos chegando, que essa licitação aqui foi viciada, que essa compra aqui não observou a economicidade. Então, por que a AGU está fazendo a defesa dele? Pelo contrário, está gastando até mais recursos públicos para fazer a defesa desse agente. Então, para de defender ele, deixa que a gente vai cuidar desse cara aqui. E mais, depois que acabar o processo, quem é que vai fazer a execução da decisão do TCU? É a própria AGU. Olha que coisa. Então, a AGU, ainda que seja uma advogada, a gente advogue para o agente público, em caso de insucesso, depois nós vamos virar a casaca. A gente vai, obviamente não na mesma pessoa, do mesmo advogado da União, mas a gente vai, representando judicialmente o Tribunal de Contas, vai, se não voluntariamente cumprida aquela decisão, vai em juízo buscar o seu cumprimento. Então, olha que não tem nada de trivial, é muito complexo isso tudo. Né? O que nós temos é um caminho de aprendizagem. Um caminho de aprendizagem. O que é mais importante é essa percepção de que essa atuação da AGU, ela, em última análise, ela está defendendo o interesse mesmo da União, e não daquele servidor. Tá certo? Então, o servidor ele não pode se iludir de achar que porque a AGU está fazendo a defesa dele, tudo vai dar certo. Não. É um processo, é um jogo, é um game. Pode ser que não dê certo. Segundo, a AGU está bem interesseira nessa história. Ela só está atuando porque ela quer confirmar a validade da sua política pública. Tá certo? Então, essa decisão de pedir para que a AGU te represente extrajudicialmente é uma decisão que tem que ser objeto de muita reflexão interna. Pode ser que em algum momento, no meio do caminho, a AGU que tenha aceitado a sua representação extrajudicial, por outros elementos que vão carreando os autos, ela mude de ideia e revogue essa decisão. Então, você pode perder um advogado no meio do caminho? Pode. A AGU pode, no primeiro momento, fazer a sua representação e depois deixar de fazer. Isso é comum? Não, não é usual. Mas está previsto na norma, você pode olhar lá. Por quê? Porque você precisa ter essa concepção que a atuação dessa representação extrajudicial, desse exercício dessa advocacia, ela está interessada não na sua defesa imediatamente, sim, mas imediatamente está interessada na defesa da política pública na qual você atua, né, enquanto agente do Estado. Tá legal? Então, assim, a nossa fala aqui é no sentido de que nossa capacidade é extremamente limitada, nossa expertise é muito elevada. Dificilmente você encontra advogados privados com a mesma expertise dos advogados públicos federais, e aí não é uma questão de vaidade, é uma questão de intensidade de tempo. Há 20 anos eu faço só isso, né? Há mais ou menos o mesmo tempo os colegas e os que estão lá, alguns até mais do que isso. Então, naturalmente, você vai ganhando conhecimento e especialização naquela área de atuação ali. Agora, o número é pouco, o número de advogados é muito pouco,
para a quantidade de potenciais usuários desse tipo de serviço. Então, essa reflexão, uma reflexão que tem que ser muito ponderada e caso a caso você tomar essa decisão. Eu, na verdade, estou falando para vocês conhecerem o cenário, mas a minha torcida é que nem eu, nem vocês temos que passar por essa difícil decisão, Deus nos ouça, né? Deus nos ouça, que isso não venha a acontecer. Mas se vier a acontecer, que a gente tenha serenidade para tomar a decisão mais acertada e trabalharmos juntos aí na construção de um país melhor. Tá legal? Isso aí. Meus caros, então, parabéns ao Rodrigo pela exposição. Se vocês precisarem, eu tenho o telefone do Rodrigo, tá? Então, podem falar comigo, porque eu consigo fazer furar fila, e aí vocês vão poder contar com essa defesa da União. Então, pessoal, só para finalizar, eu queria só relembrar a todos que na próxima quinta-feira, nosso evento continua, tá? Então, nós aguardamos vocês aqui no mesmo horário, com outras exposições também dentro da temática de licitações, contratos e governança. Um bom dia a todos, bom almoço, agradeço novamente a participação do Rodrigo e do Diego, e nós esperamos vocês na próxima quinta-feira às 9 horas? Às 9 horas, tá bom? Obrigado, um bom almoço a todos, até a próxima quinta.